Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo Dantas e estou aqui para apresentar o resumo expandido que nós submetemos ao Congresso Online Nacional de Educação Inclusiva, o CONEI, no tema sugerido das políticas públicas, tá? E o título do nosso trabalho é A Exclusão dos Excluídos como Política Pública de Educação Especial. Um olhar sobre a inconstitucionalidade do Decreto 10.502/2020. O nosso trabalho foi feito em coautoria com os professores David Glaciel e Mazukiewicz Silva. Tá bom? Então, pessoal, o que levou a gente a ter a iniciativa de escrever esse texto e compartilhar com vocês aqui no Congresso? Em setembro de 2020, a Presidência da República editou o referido Decreto 10.502 de 2020, instituindo uma suposta nova política nacional de educação especial, que ele chamou o decreto de inclusiva, com equidade e aprendizagem ao longo da vida. No entanto, esse decreto não foi muito bem aceito pela opinião pública, jornalistas, especialistas, a imprensa criticou muito esse decreto porque entenderam que ao invés de promover uma maior inclusão das pessoas com deficiência, ele acabava excluindo ainda mais esse público-alvo. Então, o nosso trabalho vai se dedicar exatamente a uma ação judicial que foi impetrada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade desse decreto. O partido PSB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal para que esse tribunal pudesse declarar o decreto inconstitucional. E no nosso trabalho, a gente analisou, pesquisou, estudou essa ação judicial e a gente vai aqui apresentar para vocês os principais aspectos que envolveram essa demanda e a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Bem, pessoal, o partido PSB, em suas alegações iniciais, fez referência a diversos diplomas normativos, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 24, e a Constituição Federal, no seu artigo 208, especialmente no inciso 3º, você já deve conhecer, que prevê que o atendimento educacional especializado deve ocorrer preferencialmente na rede pública de ensino. A Convenção Internacional, que eu citei, também prevê isso no artigo 24, dizendo que nenhuma pessoa pode ser excluída do sistema geral de ensino de um estado, de um país, sob a alegação da sua deficiência. Então, o partido PSB, que autor dessa ação judicial, argumentou com base nessas legislações, na própria LDB também, que tem um dispositivo semelhante à Constituição Federal, alegando ainda que esse decreto não teve a participação da sociedade civil organizada e que, por isso, ele carecia de legitimidade. Pois bem, o ministro Dias Toffoli, quando recebeu esse processo como relator do mesmo, promoveu rapidamente uma medida liminar, ou seja, uma decisão provisória suspendendo a eficácia desse decreto, ou seja, fazendo com que esse decreto não tivesse sua validade, não produzisse os seus efeitos, porque o ministro entendeu sim que esse decreto era inconstitucional, porque, principalmente, ele criava diversos serviços especializados, ou seja, várias classes, salas, escolas e serviços especializados em detrimento da inclusão das pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Inclusive, o ministro afirma, isso é verdade, nós pesquisamos no referido decreto, que em nenhum momento o decreto 10.502 de 2020 menciona em qualquer momento que será dada essa preferência pela rede regular de ensino. Ele tão somente se dedica a criar, instituir, descrever esses serviços especializados sem afirmar categoricamente sua preferência pela rede regular de ensino. Pois bem,
A Presidência da República apresentou sua defesa, os demais órgãos representativos das pessoas com deficiência também ingressaram nesse processo, apresentando suas alegações e, por fim, o Supremo Tribunal Federal, em uma reunião colegiada com todos os ministros, decidiu, no dia 18 de dezembro de 2020, que o referido decreto é sim inconstitucional, acolhendo as argumentações do ministro Dias Toffoli. Apenas 2 ministros votaram pela legalidade do decreto, pela constitucionalidade do decreto, porém, os demais ministros decidiram pela sua ilegalidade. Por fim, pessoal, nós entendemos que o Supremo Tribunal deu uma decisão acertada de proteção e defesa da sociedade brasileira, da política pública de educação especial no Brasil, que foi severamente ameaçada com esse decreto. Mas a constitucionalidade se restabeleceu. Então, pessoal, esse decreto, portanto, não tem mais validade no território nacional, tá bom? E nós entendemos que a política pública foi